Eu vou te contar uma coisa que poucos homens têm coragem de admitir em voz alta. Eu traí minha esposa. E eu vou te contar outra coisa, que a maioria das pessoas que ouve isso não espera ouvir em seguida. O que ela fez depois foi muito pior do que qualquer coisa que eu fiz. Não estou dizendo isso para me justificar. Não estou dizendo isso para transformar minha traição em algo menor do que foi. Estou dizendo porque essa é a verdade. E porque esconder a verdade foi exatamente o que destruiu tudo que eu tinha. Então, se você está aqui, você vai ouvir a história inteira. Sem cortes, sem partes convenientes deixadas de fora. Tudo. Eu me chamo Marcos. Tenho 42 anos. E essa é a história de como eu errei, como paguei por isso de um jeito que nunca imaginei ser possível e como levei 3 anos para entender o que realmente havia acontecido dentro da minha própria família. Eu e a Fernanda nos conhecemos quando tínhamos 24 anos. Ela era professora de ensino fundamental, eu trabalhava como técnico em uma empresa de telecomunicações e estava fazendo faculdade de administração à noite. Aniversário de um amigo em comum, em Campinas, onde a gente morava. Não foi amor à primeira vista, pelo menos não da forma como os filmes mostram. Foi uma atração lenta, que foi crescendo ao longo de 3 horas de conversa sobre filmes, sobre cidades que queríamos conhecer, sobre as coisas ridículas que a gente fazia quando criança. Quando a festa acabou, eu pedi o número dela sem ter planejado pedir. A gente namorou 2 anos e casou-se. Moramos primeiro num apartamento alugado pequeno no bairro do Cambuí, e depois, quando nosso filho Lucas nasceu, compramos uma casa num condomínio fechado na região de Barão Geraldo. Lucas tinha 2 anos quando mudamos para lá. Era a vida que a gente havia planejado, mais ou menos no prazo que havia planejado. E eu me lembro de olhar para aquela casa no dia em que a gente instalou os últimos móveis e pensei que tinha feito tudo certo. Os primeiros anos foram bons, não perfeitos. A gente tinha problemas de casal normais. Questão de dinheiro às vezes, cansaço de quem tem filho pequeno e trabalha muito, as discussões bobas que acumulam quando 2 pessoas dividem um espaço intensamente. Mas eram coisas que a gente resolvia. A Fernanda era organizada, inteligente, determinada. Tinha voltado a trabalhar quando Lucas tinha 8 meses e estava construindo uma carreira sólida na escola onde lecionava. Eu tinha sido promovido na empresa e estava pensando em abrir um negócio próprio em parceria com um amigo. A gente se encaixava. Só que com o tempo, e eu preciso ser honesto sobre isso porque é a única forma de essa história fazer sentido, a gente foi ficando mais parceiro do que amantes, mais pais do que marido e mulher. Eu chegava tarde do trabalho com frequência. Ela estava exausta das aulas e da rotina do Lucas, e os finais de semana eram uma logística de compromissos, que deixavam pouco espaço para que a gente lembrasse que era um casal. Isso não é desculpa. É contexto, porque tem muitos casais que passam por isso e não traem o parceiro. Então, antes que alguém interprete o que estou dizendo como justificativa, quero deixar claro, não é. A Priscila entrou na minha vida quando eu tinha 34 anos e o casamento com a Fernanda tinha 8 anos. Ela tinha chegado na empresa como analista de projetos 3 meses antes. Era 10 anos mais nova do que eu. Extrovertida, falava muito. Ria de um jeito que ocupava a sala. A gente começou a trabalhar num projeto junto. E foi acontecendo da forma mais banal possível. Almoços de trabalho que foram ficando mais longos, mensagens que foram ficando mais pessoais, uma noite de viagem a trabalho em São Paulo onde aconteceu o que eu sabia que não devia acontecer. Durou 6 meses. Não foi um deslize de uma noite que se repetiu. Foi um relacionamento paralelo de 6 meses que eu mantive com cuidado, com mentira, com o esforço deliberado de um homem que escolhia todos os dias continuar fazendo algo que sabia que era errado. Não tem como suavizar isso. Eu sabia o que estava fazendo e continuei fazendo. A Fernanda descobriu de um jeito que eu não esperava. Não foi pelo celular. Não foi por uma amiga que viu. Foi porque a Priscila, em algum momento dos nossos 6 meses juntos, havia começado a querer mais do que eu estava disposto a oferecer. Quando eu disse a ela que não ia deixar minha família, ela ficou em silêncio por um momento e então disse, tudo bem. 2 semanas depois, ela mandou uma mensagem para a Fernanda pelo Instagram.
Não sei exatamente o que a mensagem dizia, porque a Fernanda nunca me mostrou. O que eu sei é o que eu vi quando cheguei em casa naquela terça-feira à noite. A Fernanda sentada na mesa da cozinha com o telefone à frente e uma expressão que eu nunca havia visto nela antes. Não era raiva. Era algo muito mais frio do que raiva. Era o olhar de alguém que acabou de receber uma confirmação de algo que parte dela já suspeitava, mas havia escolhido não ver. Ela me perguntou diretamente. Eu poderia ter negado. Por um segundo, antes de abrir a boca, eu pensei na negação. E então olhei para ela e entendi que não havia negação possível. A mensagem já tinha chegado. A verdade já estava na sala. Então eu disse que sim, que era verdade, que havia terminado 2 semanas antes, que eu sentia muito. O que aconteceu nas horas seguintes foi a conversa mais difícil que já tive na vida. Não porque ela gritou. Ela não gritou. Não porque ela jogou coisas. Ela não jogou nada. Foi difícil porque ela ficou perfeitamente quieta e me fez perguntas, com uma precisão que me desfez completamente. Quanto tempo? Onde, como, quantas vezes? Eu respondi a tudo. Era o mínimo que eu podia fazer. Naquela noite eu dormi no quarto de hóspedes. Ela não pediu que eu fosse embora da casa. Só pediu espaço. E nos dias seguintes ficamos nessa tensão estranha de 2 pessoas que moram juntas e estão nos cacos, tentando não deixar o filho de 6 anos perceber que o chão havia cedido. 1 semana depois, ela me disse que queria tentar, que não ia prometer que ia conseguir, mas que por causa do Lucas e por causa dos 10 anos que a gente tinha junto, ela queria fazer uma tentativa, que a condição era terapia de casal, transparência total e que eu cortasse qualquer contato com a Priscila, incluindo pedir transferência de setor ou um dos dois pedir demissão. Eu concordei com tudo. Pedi transferência de setor e nunca mais tive contato com a Priscila. Começamos terapia de casal com uma psicóloga que a Fernanda escolheu. Eu fiz tudo o que ela pediu e fiz porque queria fazer, não por obrigação. Porque eu tinha destruído algo e queria consertar. Os primeiros 3 meses de terapia foram pesados. A psicóloga era competente e não poupava nenhum dos dois. Havia sessões em que eu saía de lá destruído. Havia sessões em que a Fernanda saía destruída. Mas havia algo acontecendo. A gente estava tendo conversas que nunca tinha tido. Estava falando sobre coisas que tinham ficado enterradas por anos. E eu comecei a acreditar que talvez fosse possível. O que eu não sabia era o que estava acontecendo em paralelo. Fernanda tinha uma irmã mais velha chamada Sabrina. Sabrina tinha 4 anos a mais que ela. Era advogada trabalhista em São Paulo. Divorciada, sem filhos, e era uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Ela e a Fernanda sempre foram próximas. Quando a história da minha traição veio à tona, a Fernanda contou para a Sabrina imediatamente. Isso eu sabia. O que eu não sabia era o que a Sabrina havia começado a fazer com essa informação. Sabrina, eu descobri muito depois, tinha me detestado por anos, não de forma explícita. Ela era educada comigo, presente nas festas de família, nunca disse nada diretamente. Mas havia algo entre nós que eu nunca consegui nomear direito. Uma frieza muito discreta por parte dela. Uma forma de olhar para mim que eu sempre senti, mas nunca entendi. Quando minha traição veio à tona, ela encontrou o que estava esperando há anos. Ela começou a trabalhar na Fernanda, de uma forma que só entendi completamente. Quando a Fernanda me contou muito depois o que havia acontecido naquele período, não foi uma interferência agressiva e visível. Foi cirúrgica. A Sabrina ligava para a Fernanda quase todos os dias, às vezes 2 vezes por dia, e nas conversas ela não dizia "deixa ele". Ela dizia coisas muito mais inteligentes do que isso. Dizia: "Você tem certeza que quer passar por isso? Você sabe que isso vai ser anos de reconstrução, de confiança, e você vai revisar esse momento todos os dias?" Dizia: "Você sabe que as crianças percebem mais do que a gente acha? O Lucas está vendo como você está." Dizia: "Eu só quero que você pense se essa terapia é para você ou é para o Marcos se sentir melhor consigo mesmo." Cada frase era tecnicamente razoável. Cada frase plantava uma semente específica. E Sabrina sabia exatamente o que estava fazendo porque ela era advogada e conhecia a diferença entre influenciar e deixar rastro. Mas a Sabrina foi além das conversas. Isso eu só soube muito depois. Ela entrou em contato com a Priscila.
Eu não sei exatamente como ela achou o contato da Priscila. Talvez pelo Instagram, talvez através de alguém em comum. O que eu sei é que elas trocaram mensagens. E que nessas mensagens a Sabrina conseguiu de alguma forma convencer a Priscila a contar detalhes que eu nunca havia contado para a Fernanda. Detalhes específicos de lugares que a gente havia ido, de coisas que eu havia dito, de fins de semana que eu havia dado desculpas para a Fernanda, para poder estar com a Priscila. A Sabrina coletou essas informações com cuidado e foi entregando para a Fernanda em doses calculadas ao longo de semanas, sempre no momento certo. Sempre quando a terapia estava mostrando algum progresso. Sempre quando a Fernanda estava começando a encontrar um chão. Aos 4 meses de terapia, quando eu genuinamente achava que a gente estava progredindo, a Fernanda chegou em casa uma noite com uma pasta. Dentro da pasta havia prints de conversas entre eu e a Priscila que eu tinha certeza que tinham sido apagadas. Havia um print de uma reserva de hotel que eu não sabia que existia, porque a Priscila havia feito a reserva no próprio nome. Havia datas, endereços, detalhes que eu nunca havia revelado porque a Fernanda não havia perguntado. Com esse nível de especificidade, ela colocou a pasta na mesa e disse: "Você não me contou tudo." E ela tinha razão. Eu não havia mentido nas perguntas que ela fez, mas não havia oferecido detalhes que ela não havia pedido. Havia uma diferença entre as duas coisas, e eu havia me abrigado nessa diferença de forma covarde. Quando confrontado com aqueles prints, eu não tinha como negar nada. Confirmei tudo. Essa noite destruiu o que a terapia havia construído em 4 meses. A Fernanda disse que se sentia enganada 2 vezes, uma pela traição e uma pela terapia que ela havia acreditado. Que eu tenha tido a oportunidade de ser completamente honesto e ter escolhido o confortável. Ela tinha razão sobre isso também. 2 semanas depois, ela me pediu para sair de casa. Eu saí. Aluguei um apartamento na cidade, a 20 minutos da nossa casa. Estabelecemos uma rotina de visitas para o Lucas. Eu via meu filho 3 vezes por semana e nos fins de semana alternados. A Fernanda e eu paramos com a terapia de casal. Ela continuou sozinha, com a mesma psicóloga. Nos meses seguintes, tentamos manter uma comunicação civil pelo Lucas, e funcionou na superfície. Mas eu comecei a perceber coisas que me preocupavam. O Lucas chegava nos finais de semana que ficava comigo mais quieto do que o normal. Às vezes fazia perguntas que não pareciam ser de uma criança de 6 anos. "Pai, você fez uma coisa muito ruim." Uma vez perguntou se eu ia embora para morar em outro país. Outra vez, quando eu fui buscá-lo na escola, um coleguinha disse em voz alta: "Esse é o pai que a mãe do Lucas não gosta mais." Crianças de 6 anos não inventam essas coisas. Elas repetem o que ouvem. Eu tentei conversar com a Fernanda sobre isso. Disse que estava preocupado com o que o Lucas estava ouvindo em casa. Ela disse que não havia dito nada para o filho, mas eu não conseguia acreditar completamente. E ao mesmo tempo não tinha como provar nada, e ao mesmo tempo sabia que eu era a última pessoa com autoridade moral para fazer exigências sobre o que ela dizia ou deixava de dizer em casa. Foi nesse período que a Sabrina entrou de forma mais aberta na situação. A Fernanda contratou Sabrina como advogada para o divórcio. Isso em si era uma escolha que eu entendia. A Fernanda queria alguém de confiança. Mas o que aconteceu a partir daí foi uma coisa diferente. Sabrina entrou no processo com uma estratégia que eu só consigo descrever como total. Ela não estava apenas fazendo o divórcio. Estava construindo um caso. Coletou tudo. Os prints que havia conseguido com a Priscila, registros de transferências bancárias para lugares onde eu havia estado com a Priscila, depoimentos de pessoas que nos haviam visto juntos. Montou um dossiê de 6 meses de traição, que era muito mais completo do que qualquer coisa que a Fernanda havia me apresentado antes. E então usou esse dossiê de uma forma que eu não esperava. Foi com ele até minha empresa. Marcou uma reunião com o RH e com o meu gerente direto. Disse que havia um comportamento antiético meu, que envolvia uma colega de trabalho, que havia uso de recursos da empresa durante o período do relacionamento, que havia viagens a trabalho que na verdade eram encontros com a Priscila. Parte do que ela disse era verdade, parte era extrapolação, mas o efeito foi devastador. Meu gerente me chamou para uma conversa no dia seguinte. Deram-me a opção de pedir demissão ou passar por uma investigação interna.
Eu pedi demissão. Perdi meu emprego com 35 anos, no meio de um processo de divórcio, com um filho de 6 anos e com uma reputação que havia sido cuidadosamente desmontada dentro de uma empresa onde eu havia trabalhado por 11 anos. Naquele período, ligo para o meu pai. Meu pai tinha 71 anos, aposentado. Sempre foi um homem quieto, mas presente. Ele ouviu tudo que eu contei e ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: "Filho, você errou. Mas o que está acontecendo agora também não está certo." Era a primeira vez que alguém da minha família nomeia aquilo de forma direta, porque minha família também estava sendo trabalhada. Minha mãe, que sempre teve uma relação calorosa com a Fernanda, havia mudado completamente desde o início do divórcio. Quando eu tentava conversar com ela sobre o que estava acontecendo, ela ficava evasiva. Dizia que não queria se meter, que eu havia feito o que havia feito. Levei algumas semanas para entender que alguém havia falado com ela. E quando finalmente consegui ter uma conversa mais aberta com minha mãe, ela deslizou sem perceber. A Sabrina me explicou como funciona quando tem traição e os filhos ficam no meio. A Sabrina havia ligado para a minha mãe. Não sei exatamente o que Sabrina disse para ela, mas o efeito era claro. Minha mãe estava mais fria comigo, menos disposta a ser a minha mãe, naquele momento em que eu mais precisava. A Sabrina havia cercado o perímetro. Havia falado com a Fernanda, com a Priscila, com a empresa e com a minha mãe. No processo de divórcio em si, as coisas foram se desdobrando de formas que eu não antecipei. A casa que a gente tinha comprado juntos, com entrada paga metade da minha rescisão de um emprego anterior e metade de uma herança da família da Fernanda, estava em disputa. A Sabrina construiu um argumento de que a entrada havia sido majoritariamente da parte da Fernanda, o que era uma meia-verdade. Ela também argumentou que o meu comportamento durante o casamento havia causado dano moral e que isso deveria ser considerado na divisão dos bens. O juiz não aceitou tudo, mas aceitou parte. A divisão da casa foi desfavorável para mim. Fiquei com menos do que me cabia por direito. Enquanto isso, o acordo de guarda estava sendo negociado. E aqui foi onde eu senti mais o peso do que estava acontecendo. A Sabrina, em nome da Fernanda, pediu guarda unilateral para a Fernanda com regime de visitas. Para mim, às quartas-feiras e fins de semana alternados. Nenhuma guarda compartilhada. O argumento usado foi que meu histórico de comportamento demonstrava falta de responsabilidade e que minha situação de desemprego no momento tornava inviável uma guarda compartilhada. Eu entrei em colapso quando li isso. O Lucas era a coisa mais importante da minha vida. A possibilidade de ser reduzido a um pai de visitas foi a parte que mais me destruiu em todo esse processo. Mais do que perder o emprego, mais do que perder a casa, mais do que perder o casamento. Contratei um advogado, um bom advogado, que custou um dinheiro que eu não tinha de forma confortável, mas que encontrei, de algum jeito. E ele foi claro comigo logo de início. A narrativa que havia sido construída sobre mim era sólida, e de fazê-la ia exigir tempo e provas. A primeira coisa que fizemos foi documentar cada visita ao Lucas, cada atividade, cada escola que eu busquei, cada médico que eu levei, cada jantar que eu fiz, cada conversa registrada. Meu advogado disse que eu precisava construir um histórico factual de presença paterna que nenhuma narrativa pudesse apagar. E eu fiz isso com uma disciplina que eu nunca havia aplicado a nada na minha vida. Mas enquanto eu documentava o presente, o passado continuava sendo usado contra mim. Numa das audiências, a Sabrina apresentou uma declaração da Priscila. Não sei o que a Sabrina prometeu ou disse a ela para conseguir aquela declaração, mas a Priscila declarou em documento que eu havia usado recursos da empresa para financiar o nosso relacionamento, que havia mentido sobre datas e horários de viagens a trabalho e que havia, em uma ocasião, cancelado um evento escolar do Lucas para estar com ela. Esta última parte era uma mentira. Eu nunca havia feito isso. Não havia cancelado nenhum evento do meu filho por causa da Priscila, mas estava lá declarado com assinatura. Meu advogado pediu a anulação da declaração por inconsistências. O processo demorou. Enquanto durava, aquela declaração estava no processo como se fosse verdade. Naquele período, eu estava dormindo mal, comendo mal, trabalhando num emprego temporário muito abaixo da minha qualificação,
porque precisava de renda e de referência. Meu apartamento alugado era básico. Minha vida havia encolhido para uma fração do que havia sido. E eu fiquei acordado muitas noites pensando, foi a Fernanda que fez isso? Ou foi a Sabrina? E qual das duas eu estava com mais raiva? A resposta honesta era que eu ficava com raiva das duas e de mim mesmo em quantidades que variavam dependendo da noite. Porque eu não podia esquecer que a Fernanda tinha razões. Tinha motivos reais e legítimos para estar furiosa. Mas havia uma distância enorme entre ser furioso e destruir sistematicamente a vida de alguém. E o que estava acontecendo parecia ter ultrapassado a fronteira entre as duas coisas há muito tempo. O ponto de virada aconteceu de uma forma que eu não esperava. 7 meses depois do divórcio ser finalizado, recebi uma ligação de um número que eu não conhecia. Era a Priscila. Ela estava chorando, disse que precisava me contar uma coisa. Disse que a Sabrina havia entrado em contato com ela logo depois da separação, usando um perfil falso nas primeiras mensagens e que havia criado uma narrativa de que eu havia usado a Priscila intencionalmente, que havia sido um relacionamento calculado da minha parte para prejudicar profissionalmente, em algum sentido que a Sabrina havia inventado. A Priscila, ainda magoada e confusa, havia acreditado nessa narrativa e havia cooperado com a Sabrina por meses. Mas alguma coisa havia mudado. A Priscila tinha começado terapia, e na terapia havia chegado num ponto em que precisou revisitar o período e percebeu que havia sido usada por mais de uma pessoa. Ela disse que não estava me pedindo perdão e que não esperava o meu, mas disse que o que havia dito na declaração sobre o evento escolar do Lucas era falso, que havia dito, porque a Sabrina havia insistido, que era um detalhe pequeno e que ajudaria a proteger o Lucas de um pai ausente. Ela disse que queria retirar aquela parte da declaração. Eu fiquei em silêncio no telefone por um longo tempo, e então disse a ela que eu precisaria do meu advogado, envolvido em qualquer passo que ela desse. Ela concordou. Com a retificação da declaração da Priscila, meu advogado conseguiu reabrir a questão da guarda. Levou ainda 4 meses para finalizar. Mas ao final desse processo, a guarda partilhada foi estabelecida. Lucas passaria semanas alternadas comigo e com a Fernanda. No dia em que a decisão saiu, fui buscar o Lucas na escola. Ele entrou no carro, colocou a mochila no banco de trás e disse com a naturalidade de uma criança de 7 anos, "A gente vai para o seu apartamento hoje, pai." Eu disse que sim. Ele disse, "Legal, posso dormir no seu quarto." Eu disse que sim. E quando eu estava virando na esquina, ele disse do banco de trás, "Pai, eu gosto de ficar com você." Eu precisei parar o carro. Fiquei parado por uns 2 minutos, fingindo mexer em alguma coisa no painel. Não queria que ele me visse chorar. Nos meses seguintes fui reconstruindo. Encontrei um emprego melhor do que o que tinha perdido, numa empresa menor, mas onde eu tinha mais autonomia. O apartamento foi ficando menos provisório e mais um lar de verdade, com o quarto do Lucas com as coisas dele, com a rotina que a gente foi construindo juntos. Toda quarta-feira de manhã eu fazia panqueca, porque na primeira quarta-feira que ele dormiu lá ele havia pedido panqueca e eu havia feito. Virou tradição. Essas coisas pequenas foram o que me manteve de pé. Com a Fernanda, as coisas foram se acalmando com o tempo. A raiva foi esfriando dos dois lados. Quando você tem um filho em comum, você encontra a pessoa toda semana e a realidade do cotidiano acaba sendo mais forte do que a narrativa que você construiu na cabeça um do outro. A gente foi chegando num lugar de neutralidade funcional que, para o Lucas, parecia com pais que se respeitavam. A Sabrina saiu do quadro gradualmente. Eu nunca entendi completamente o que havia motivado ela a ir tão longe. A Fernanda, numa das únicas conversas abertas que tivemos sobre aquele período, disse que a Sabrina havia sido além do que ela havia pedido, que havia coisas que a Sabrina tinha feito que a Fernanda só soube depois. Disse isso com uma expressão que eu não soube interpretar completamente. Arrependimento, talvez, ou simplesmente cansaço de um período que havia consumido muita energia de muita gente. Nunca houve uma conversa entre a Fernanda e eu sobre tudo que a Sabrina havia feito. Não porque eu não quisesse, mas porque eu entendia que, se eu fosse nessa conversa exigindo reconhecimento, ia transformar algo que havia se acalmado numa guerra nova.
E o Lucas não precisava de uma guerra nova. O que eu aprendi? É preciso falar sobre isso, porque é a parte mais importante de tudo isso. É o seguinte, não existe traição pequena. Eu entrei naqueles 6 meses achando que estava tendo um relacionamento paralelo sem consequências permanentes. Estava errado em tudo. Toda traição tem consequências que você não pode prever no início, porque você não sabe como a outra pessoa vai reagir, você não sabe quem ela tem ao lado dela. Você não sabe o que vai ser ativado em outras pessoas quando a história vier à tona. Mas também aprendi outra coisa. Há uma diferença entre consequência e destruição deliberada. Consequência é o que você merece quando faz algo errado. Destruição deliberada é quando alguém usa o seu erro como combustível para um projeto de aniquilação que vai além de qualquer limite razoável. As duas coisas podem coexistir na mesma situação. A minha situação tinha as duas. Eu merecia consequências. Eu as tive. Perdi o casamento. Perdi anos de confiança. Perdi a versão do meu filho, que cresceu com os 2 pais sob o mesmo teto. Essas são consequências legítimas de uma escolha que fiz com plena consciência. Mas perder o emprego através de uma interferência externa construída com informações parcialmente falsas, ter minha mãe sendo trabalhada para me retirar suporte emocional, ter uma declaração falsa sobre o meu filho usada num processo de guarda. Isso estava além das consequências da traição. Isso era outra coisa. Hoje tenho o Lucas nas semanas alternadas. Tenho o trabalho novo. Tenho uma vida que é menor do que era, mas que é reconhecidamente minha. Comecei a namorar alguém há cerca de 1 ano. Uma mulher que conheceu minha história no começo e ficou mesmo assim. O Lucas gosta dela. Isso é mais do que eu esperava. Não guardo raiva da Fernanda. Ela foi traída e reagiu. Parte do que a Sabrina fez foi além do que ela pediu, e parte foi em resposta a uma dor real que eu causei. Não é simples. Nunca foi. Guardo uma coisa estranha em relação a Sabrina. Não é raiva exatamente. É algo mais próximo de uma compreensão perturbadora de como pessoas inteligentes, movidas por motivações, que até podem ser afetos por alguém que amam, conseguem causar danos enormes sem nunca precisar se ver como vilãs. A Sabrina se via protegendo a irmã. Em nenhum momento da história ela precisou se ver como alguém que destruiu deliberadamente a vida de outra pessoa. Esse é o tipo de cegueira que assusta muito mais do que a maldade consciente. E tem uma última coisa que eu quero dizer. Para qualquer homem que esteja ouvindo isso e reconhecendo alguma coisa da própria vida nas primeiras partes do que eu contei, não vale. Não vale o risco, não vale a mentira. Não vale a ilusão de que você está tendo algo que falta sem pagar por isso. Eu não estou dizendo que você vai passar pelo que eu passei se você trair. Cada história é diferente. Mas eu estou dizendo que você vai pagar de alguma forma e que o preço sempre é maior do que você calculou quando tomou aquela decisão. E se você está no meio de algo parecido com o que eu descrevi, se você traiu, se você perdeu tudo e está tentando entender como fica em pé, fica. Um dia por vez. Uma panqueca de quarta-feira por vez. O seu filho não precisa de um pai que fez tudo certo. Ele precisa de um pai que está lá. Esteja lá. Obrigado por ter ouvido isso até o final. Não foi fácil contar, mas foi necessário.